você sente dificuldade de se organizar para fazer uma atividade física? Você está perdendo a oportunidade de cuidar da sua saúde, da sua mente, de evoluir na sua dança por falta de tempo? Então assista esse vídeo até o final, porque eu trago aqui não só uma, mas várias soluções para isso. Para quem não me conhece, eu sou Flora Suade, bailarina e professora de dança do ventre e diretora da Recife. E nos últimos dias, nos últimos 15 dias, eu tenho recebido mensagens de alunas e também pessoas que não são nossas alunas, falando que tem tido dificuldade de se organizar para ficar constante nas aulas, né? Então, resolvi gravar esse vídeo para te ajudar com a minha experiência de 12 anos aí fazendo atividade física ininterrupta, toda semana. Primeiro eu quero dizer que o intuito desse vídeo não é você ficar se comparando, se culpando, se julgando. Então essa já é a primeira dica que eu dou. Se você não está conseguindo, por enquanto, até o momento, estabelecer uma rotina, não fique triste, desanimada, tá? Porque isso é uma fase e vai passar, com certeza vai passar. Mas para isso é importante que você entenda o que está acontecendo e como você pode sair dessa situação. Então a primeira coisa é realmente você não se culpar, você pensar daqui pra frente, tá? Se quiser, inclusive, pega caderno e caneta para fazer algumas anotações que eu vou passar aqui. E isso, gente, como é que eu aprendi? Através de terapia, de auto-hipnose, porque essas situações, esses altos e baixos, eles podem ocorrer na nossa vida. Ninguém está imune disso, né? O que acontece é que a gente tem que fortalecer a nossa mente para saber lidar com essas situações. E aí a segunda coisa que eu quero te dizer é que sempre vai haver uma saída. Se você tem vontade de aprender dança do ventre, se você quer de fato estabelecer um estilo de vida mais saudável, você vai encontrar a solução. Aqui na Recife, por exemplo, a gente tem várias possibilidades. A gente tem 30 minutos de tolerância para a aluna chegar atrasada, então a aula tem 1h30. Se você chegar às 20 horas, ao invés das 19h30, você não vai ter perdido muito conteúdo. Então isso já é uma grande vantagem. Outra vantagem é que, a depender da situação, né, algumas exceções, não é regra, tá? Mas é possível a gente ter uma certa flexibilidade. Então, em caso de turmas que tem 2 dias na semana e você faz uma vez por semana, pode ser que a gente consiga ajustar uma flexibilidade. E outra coisa que ajuda muito também é a possibilidade de aula gravada. Porque quem não consegue estar sempre com dia e horário fixo, pode se organizar ao longo da semana para fazer aulas gravadas. Então a gente tem o nosso curso completo, equivalente a 1 ano aí de assunto, tudo gravado, para quem é iniciante ou básico 1. Eu diria que o ponto crucial aqui, independente do seu formato de aula, de quando, onde, como você faz a aula, é a rotina. Então não adianta a gente ir para uma aula gravada ou ao vivo, seja como for, e não ter esse hábito de toda semana estar ali, assistindo um vídeo ou fazendo uma aula. E como eu já falei aqui, vou reforçar, você não é a única pessoa que passa por isso, tá? Então não se culpe, vou repetir de novo. Eu sou aluna também. Então, além da dança, eu estudo árabe, eu tenho minhas aulas regulares de dança do ventre, eu tenho atividades extras para fazer em casa. E além de toda a rotina, eu tenho que administrar a Recife, questão de marketing, financeiro, me desdobrar em várias. Inclusive, dentre essas atividades, está também a musculação, que é uma atividade física que não é a dança, que é uma que muita gente foge, né? Porque envolve dor. Então não que na dança a gente também não possa sentir uma dorzinha ali de estar repetindo o movimento, mas é super diferente. A musculação, ela realmente a gente vai fazendo e vai doendo mesmo. E muita gente se pergunta, nossa, como é que faz para ter o hábito com isso, para gostar disso? E aí eu queria dizer para você, aqui já é o primeiro tópico para você anotar. A gente vai pelo benefício. Então a gente precisa entender
por que que aquele hábito vale a pena, qual é a nossa motivação. Por exemplo, eu, Flora, eu encaro a musculação e a dança também, né, como um remédio para mim, remédio para minha saúde, porque eu já entendi que a minha saúde ela tem que vir em primeiro lugar. Eu passei por dores terríveis durante a pandemia e a solução para esse problema foi fazer atividade física regularmente além da dança, né? Porque a gente que trabalha profissionalmente, a gente precisa também de outras atividades, de outros hábitos para sustentar o nosso trabalho com a dança. Mas falando aí da sua realidade, então você precisa anotar no seu caderninho a associação positiva com aquela atividade física. Qual é o retorno que você quer e por que ela é tão importante para você. É isso que vai te fazer, mesmo num dia corrido, mesmo com todas as dificuldades, seguir em frente, porque você quer colher esses benefícios. E isso só vai acontecer se você fizer toda semana. Então, por exemplo, no caso da musculação, minha mente já entendeu que vale a pena eu sofrer um pouquinho a cada dia para evitar aquela dor lá crônica que eu tive. Então, do mesmo jeito, tem pessoas que têm propensão a, sei lá, infarto, a outras doenças. Muitas vezes a gente tem propensões a doenças que a gente nem sabe, né? E a atividade física, ela tá aí como um remédio, como uma solução para a gente evitar dores muito, muito piores no futuro. Então, a melhor medicina, o pessoal fala, né, é a preventiva. Isso não tem preço, não tem nada que pague a nossa saúde. E quando eu falo saúde, não é só física, né? Também psicológica, emocional. A aula de dança é aquele momento que a gente se esquece dos problemas do mundo, que a gente medita ali dançando, se entrega àquela atividade. Então, isso nos leva ao segundo tópico, para você anotar aí. Eu até fiz uma colinha aqui. Quando a gente entende a importância, a gente está estabelecendo prioridade. Então, a prioridade, como o nome já diz, não vai poder ser muita coisa, gente. Eu sei, eu também sofro muito com isso. Eu li um livro que se chama Essencialismo. Também já fiz um curso de organização. Se depois alguém quiser, eu posso passar o contato da pessoa aí com que eu fiz o curso. Mas o que eu queria dizer para você é, a frustração ela acontece também porque a gente coloca muita coisa na nossa agenda e a gente não tem noção do que de fato a gente consegue cumprir. Muitas vezes a gente só vai conseguir cumprir menos da metade daquilo que a gente imagina. Mas isso não é algo ruim. Isso é algo legal porque mostra que você está cada vez mais realista com relação ao que você pode fazer e cada vez mais priorizando o que é essencial para você. Então, se você só fizer 2 coisas, 3 coisas no dia, mas essas coisas são realmente as prioridades, tá ótimo, tá perfeito. E o que a gente não pode fazer, a gente não se culpa. A gente entende que aquela atividade ali era adiável, tá? Então, pensa nisso também, o que é importante em termos de valor para você. E aí eu até anotei algumas perguntas que eu me faço quando eu tenho essa dificuldade de encontrar minhas prioridades. Primeira pergunta, o que é que eu posso adiar? E por quê? Então a gente muitas vezes faz aquela lista, você pode fazer isso, já vai aí a dica, fazer uma lista completa de tudo que você tem que fazer. E aí pensando no dia de hoje, o que é que eu posso adiar? Por quê? O que é que eu não posso adiar e por quê? E o que é essencial para mim? Quando eu falo que é essencial é justamente isso, a minha saúde, né? Então a gente começa a ver atividades que estão interligadas com aquilo que eu considero essencial na minha vida, não é só naquele momento, é na minha vida também. Então tem sim as urgências do momento, que, por exemplo, se eu não fizer tal coisa até o fim do dia de hoje, vai acontecer uma consequência muito ruim. Então, claro, essa atividade ela vai ter que estar na sua lista. Mas também tem a questão de pensar a longo prazo. Então, o que é que eu quero manter na minha rotina que é essencial? Perceba que a sua rotina ela não pode ter só urgências momentâneas, senão você não vai pensar nada ao longo prazo. E também não pode ter só coisa a longo prazo,
porque senão você também não vai pensar no que tem ali que ser resolvido rapidamente. Dificilmente, vou até dar uma dica aqui, dificilmente a gente vai ter muitas urgências que vão ter que ser resolvidas somente naquele dia, né? Geralmente essas coisas que são resolvidas urgentemente naquele dia são coisas, por exemplo, que a gente já está habituado a fazer, parte do nosso trabalho que a gente já sabe que tem começo, meio e fim naquele dia, ou então escovar os dentes, lavar a louça, são coisas que a gente já até automatizou. Então, o mais difícil é pensar também a longo prazo. E pelo menos eu tenho essa dificuldade. E aí você percebe que o seu principal problema, tópico 3 agora, não é a falta de tempo, e sim como você gerencia ele. Pois é. Então, tem dias que parecem passar mais rápido, que parecem passar mais lento. Isso tem a ver justamente com a nossa percepção do tempo. A terceira dica é antecipe. Se organize para aquilo que é importante e também antecipe aquilo que é inevitável. Como assim? Por exemplo, eu vou para academia de 6 da manhã. Então, eu preciso, para conseguir fazer tudo em 1 hora, eu vou ali preparar o café, escovar os dentes, tomar banho, lavar a louça, enfim, eu coloco uma série de atividades aí. E por isso eu só consigo fazer isso em 1 hora. Mas eu queria começar mais cedo. Mais exemplo. Então, eu vou ter que automatizar algumas coisas. Tipo, pegar a roupa, já no dia anterior, já deixar separado. A garrafa d'água, já deixar cheia. O material do café da manhã, já deixar separado, num canto, na geladeira. Então, essas são pequenas atitudes que a gente pode fazer também na nossa rotina e que vão nos ajudar a organizar melhor o nosso tempo. Que são atividades inevitáveis, que elas precisam ser feitas, mas a gente sente que só de fazer elas nos atrasam, né? Outra coisa, eu não faço nada disso usando celular. De manhã eu só uso o celular depois que eu volto da academia, porque isso também consome tempo, né? Ficar falando com alguém no WhatsApp, eu ler mensagens, ver rede social, que é um grande consumidor, a grande coisa que consome o nosso tempo. Tem essa percepção do que está tomando o seu tempo, de como você pode não exatamente evitar certas coisas, mas otimizar para você atingir aquele objetivo que é cuidar da sua saúde todos os dias. Por último, mas não menos importante, quarto tópico, queria dizer para você que todo esse monstro que a gente cria, né, sobre dar o primeiro passo para criar um novo hábito, isso é coisa da nossa cabeça. Esse monstro aí não existe. Não é tão difícil assim quanto parece. Eu sei que pode parecer mentira o que eu tô falando, mas sabe aquela frase de que o mais difícil é começar? Uma vez começando, o segundo passo fica mais fácil, o terceiro vai ficando mais fácil, até que a gente consegue estabelecer essa rotina. O que acontece é que muitas vezes a nossa mente ela vai tentar proteger a gente de sair da zona de conforto. E a gente também se cobra muito. Então já vai aqui um bônus para você, que é: não pense que porque você vai começar aquela atividade, você tem que começar ela de forma perfeita. Você tem que ir até o fim, você tem que ser ótima. Então muita gente deixa de começar porque já se cobra muito antes de começar. Por exemplo, eu vou para a aula, mas eu só consigo ficar 30 minutos. Não tem problema, ótimo, foi o que deu para hoje, 30 minutos. Ou então, Flora, eu consigo entrar na aula, mas eu vou ter que entrar de câmera desligada. Se você só pode entrar desse jeito, vou ter que abrir essa exceção, né? Mas o importante é que você venha acima de tudo, porque a parte mais difícil é você estar presente. Então, eu me lembro que quando eu fazia aulas de dança presencialmente, né, como aluna, eu saía da faculdade de 7 horas da noite e a aula começava de 7h30. E era praticamente impossível eu estar em meia hora, num horário de trânsito ferrenho, assim, eu estar lá no curso de dança em meia hora, era impossível. Então, o que acontecia? Às vezes, quando eu podia sair antes da aula, eu saía. Se eu via que eu não ia perder nada importante de conteúdo, eu saía antes para pegar o ônibus.
Ou, se não dava para fazer isso, eu ia chegar atrasada, eu ia ter meia hora de aula, mas eu ia do mesmo jeito. Porque eu chegava lá e eu exercitava o hábito de ir à aula. Se eu fosse faltar toda vez que eu chegasse atrasada, eu não ia. Eu ia ficar um mês inteiro sem ir. Teve um mês que eu cheguei o mês todo atrasada. Mas era o que eu podia fazer naquele momento. A gente imagina que é um monstro que a gente tem que enfrentar, mas na verdade só são pequenos passos. Para que às vezes você tá numa fase, tipo, eu tô numa fase que eu tô tendo que fazer hora extra no trabalho. Mas eu não vou desistir, eu vou chegar e vou fazer aquela meia horinha. Porque o hábito é mais importante, é a constância, né? É o mais importante quando a gente fala de atividade física. Ok? Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aqui like. Se você tem alguma sugestão, também comenta aqui embaixo. Recomenda esse vídeo para outras pessoas. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura sobre o assunto, com que eu tive contato direto ou indiretamente, tá? E é isso. Até o nosso próximo vídeo.